Olá você, seja bem-vindo ao Papo Cloud. Eu sou o Vinícius Perro e nessa edição especial, gravando on-premise, gravando presencialmente aqui com o Julierme Arraes da Canto Store. Julierme, seja muito bem-vindo aqui ao Papo Cloud. Obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui. Legal. Bem, Julierme, hoje a gente vai falar sobre transformação, tecnologia, inovação e tantos outros, e principalmente num segmento de negócio que vocês estão dominando e estão sendo aí o principal player no mercado, trazendo uma inovação totalmente diferente. Eu vou até soltar um spoiler aqui de uma frase que eu já ouvi no mercado, de um outro executivo internacional, que ele falou mais ou menos assim: se o mercado tiver que ser transformado digitalmente, que eu seja essa transformação. E eu vejo que essa frase cabe muito no modelo de vocês, que vocês estão sendo essa principal transformação. Mas antes, segure aí, viu? Segure aí. Queria que você pudesse contar um pouquinho da sua trajetória de carreira e explicar aqui pra gente o que é a Cantu, por favor. Claro. Bom, tenho alguns anos, 25 anos ou um pouco mais de carreira. Às vezes eu acho que eu comecei pela Cantu, mas a Cantu tem apenas 3 anos e 8 meses, né? Legal. Sou formado na Universidade Católica de Pernambuco, em Ciência da Computação, e é assim que eu me formei, eu vim parar aqui em São Paulo. E engraçado porque eu comecei com inovação na faculdade, onde todo mundo pensava em COBOL, na época, óbvio, na faculdade, eu olhava bastante para isso. Eu apresentei o meu trabalho em comércio eletrônico, que a gente chamava na época comércio eletrônico. Todo mundo olhava assim, mas cara, isso não funciona, não vai dar certo, não existe. Eu falei, cara, existe, eu acredito. E aí, tanto é que isso me trouxe para São Paulo. Direto, time formado, e já vim e fiquei aí durante 22 anos aqui em São Paulo, trabalhando em grandes empresas. Fui gerente de e-commerce na Netshoes, implantando Argentina, México, fazendo grandes projetos na Renault e em outras grandes empresas, né? Eu falo que, como a Cantu, eu acho que eu sempre fui desafiado, porque na Netshoes me falaram, cara, é impossível também vender calçado pela internet. Eu falei, não é. Sim. E a Netshoes chegou onde chegou. E aí, um outro desafio foi quando a gente foi convidado a desenvolver um projeto para a Renault. Vendeu o Kwid pela internet. Cara, ninguém compra carro pela internet. Eu falei, compra. Nós fizemos o site e você comprava no cartão de crédito, podia fazer financiamento com todas as integrações e você saía. No dia do lançamento, eu lembro que a gente lançou o site meia-noite e meia, teve uma compra de Manaus no cartão de crédito comprando o primeiro Kwid. Caraca, assim, que legal. Existe, inovação está aí, empreendedorismo está aí, e basta acreditar, como principalmente o Beto, que é um visionário e hoje um grande mentor, sabendo que a gente vende muito bem pneus, e por que não jogar isso na tecnologia? Então, na verdade, você está conseguindo vislumbrar hábitos diferentes, né? Na verdade, hábitos estão ali meio adormecidos, que na verdade são só esperando uma oportunidade. A compra de um carro, a compra de um tênis, e agora a compra, né? A comercialização de um pneu, mas não só um pneu, né? Explica melhor aqui para você. Não é só pneu, porque quando eu vim trabalhar na Cantu, também me falaram, mas não se compra pneu pela internet. Será? Será? Sim, a gente compra e a gente está melhorando a compra do pneu a cada dia. O que a gente pensa, principalmente, é não entregar o problema para o cliente. Sim. Saber onde inovar na nossa venda, porque uma coisa que nós sabemos fazer muito bem é vender pneu. Só que isso não traz esse é nosso core. Sim. Só que a gente está no horizonte 1, pensando em crescimento. Qual é o nosso horizonte 2? Como é que a gente vai melhorar o nosso negócio, né? Trazendo tecnologia. A gente às vezes pensa que tecnologia, simplesmente por tecnologia, é inovação ou transformação. Não é, ele é o meio. Né? O que traz a inovação e a transformação são as pessoas, né? E são as ideias. Então isso é extremamente importante e que muitas vezes as pessoas deixam de fora. E aí, quando a gente pensa em pessoas, aí vem a questão da gente coloca o cliente no centro. A gente vai entregar um pneu, a gente vai entregar um problema para o cliente. E veio aí também o nosso piloto da Van Móvel, veio a entrega em auto center, e assim sucessivamente, onde a gente vem trabalhando e procurando aprimorar cada vez mais a nossa venda de pneu. E não só venda por venda de pneu. Não é só o e-commerce. Não é só e-commerce, porque eu estava discutindo hoje, às vezes a gente pensa que o e-commerce é simplesmente você ir lá comprar, fazer o checkout. Verdade. Não é.
É uma jornada completa e a gente tem que entender que hoje está muito mais complexa, porque o cliente está cada vez mais envolvido numa compra. Ele está optando por não comprar presencial e comprar online. E todo mundo, acho que faz hoje em dia compra pela internet, mas o espaço ainda é gigantesco. Quando eu chego ontem mesmo, no início eu estava falando para vocês, eu estava no auditório e eu sempre pergunto para todo mundo, quem conhece a Pneu Store, cara, muito pouco ainda, ou quem comprou pneu pela internet é muito pouco. Eu fico feliz e triste. Fico feliz porque eu falei, caramba, olha a oportunidade que a gente tem e a gente não chegou aí ainda, né? E somos o maior vendedor de pneus pela internet. E triste porque eu quero chegar nesse cara. Eu quero chegar lá. Como que a gente vai chegar? Como que a gente vai pensar nisso? Mestre, você estava falando justamente dessa oportunidade que você vê, né? Conhece gente que desconhece e conhece gente que talvez possa ser um potencial cliente. Mas o legal é que você tem essa capacidade de experimentação também, de falar assim, olha, você que nunca imaginou, tem um serviço agora. E aí é uma forma de também trazer pela primeira vez para aquela pessoa uma experiência totalmente diferente. Porque ele tem um hábito parecido de comprar algum produto, outro em e-commerce, mas quando chega em você e fala assim, putz, já de repente se torna até uma referência para, se fosse assim naquela outra plataforma, poderia ser melhor. Então não é uma experiência positiva de encontrar alguém que nunca viu e quando vê, dá a melhor experiência possível. E é engraçado que você falou de plataforma, hoje, como tecnologia, né? E a gente tem a melhor plataforma de e-commerce, que é o SAP E-Commerce. Mas elas estão tão evoluídas que se a gente não pensar como aproveitar a plataforma, você vai continuar sendo a qualquer uma plataforma. Eu sempre falo, e por onde eu passo, e aqui na Cantu não é diferente. Se a gente não aproveitar o potencial de cada uma das nossas plataformas, cara, a gente nunca vai conseguir chegar no que a gente precisa. Porque, novamente, a tecnologia é o meio. Não adianta colocar a culpa na tecnologia, porque, em geral, o TI é o teto de vidro, né? Verdade. O famoso teto de vidro. E não adianta achar que tudo vai estar perfeito, porque nunca vai estar. Porque se você implantou uma tecnologia e você está vislumbrando crescimento, sim, óbvio que os problemas eles virão com o crescimento. Você vai conseguir escalar, mas você vai conseguir também ter alguns problemas que precisarão ser resolvidos. E aí sejam com processos, sejam com pessoas, seja com inovação. Agora a tecnologia também muda toda hora, né? Nós, na área de tecnologia, a gente acha que aquela arquitetura é bem perfeita, muito bem construída, ótimo, implantei, não vou mexer mais. Não é esse pensamento, né? Não tem como você congelar uma tecnologia mais um tempo. Absolutamente. Como eu falei, na minha época de faculdade era COBOL. Verdade. COBOL é muitas vezes, olha que ele está surgindo agora novamente, pela capacidade de processamento e outras linguagens como o Python, né? Sim. Que está voltando. Mas não tem como você congelar. Você tem como você escolher a melhor tecnologia para o seu negócio. Qual a tecnologia que vai fazer você escalar. Agora sim, se é a melhor ou não, é difícil dizer, na verdade. Tem que experimentar, Tem que experimentar. Tem que saber, tem que ter profissionais, tem que ter aderência e fit ao que você tá pretendendo, não só agora, mas você olhar há alguns anos. Engraçado porque anos atrás a gente olhava 5 anos, né? Hoje a gente não consegue olhar nem 6 meses em relação ao que vai acontecer. A depender da situação e do mercado, nem um dia seguinte, nem um dia seguinte. A gente tem tanta confusão acontecendo no mundo todo, né? Tão muito conectado, principalmente para o setor de vocês, né? Tem, às vezes, uma pequena variação, seja de um insumo ou seja de um determinado mercado, pode vir refletir diretamente na operação de vocês, mas dando esse olhar mais pragmático do resultado, vocês conseguem calcular a rota e ainda assim entregar uma boa experiência para o cliente. Consegue. E não só entregar uma boa experiência, mas também a gente conseguir, em um determinado momento de crescimento da empresa, como foi o ano passado, saber escalar. A gente fez uma migração no ano passado para o S/4HANA, fez uma previsão de crescimento, só que a gente cresceu o dobro em um ano.
Nossa. E aí a gente antecipou um ano da nossa previsão. Quando a gente viu, a gente estava no gargalo. Mesmo com a previsão. Caramba. Então a gente falou, não, a gente vai ter que dar um salto. Né? A gente vai ter que passar para um outro nível de plataforma. Foi onde a gente correu para poder adequar, dar a melhor experiência para o nosso cliente, porque ele já não conseguia mais entrar, às vezes, no site. O site estava instável, a nossa plataforma interna estava instável. Então, assim, você também está preparado para isso. Né? Saber olhar e saber mudar constantemente. Agora, a faixa de clientes, tem algum perfil mais aderente a essa plataforma? Um setor que consome mais, um setor que consome menos? Como é que seria esse perfil do consumidor hoje da plataforma de vocês? Hoje, a gente tem, dentro da nossa plataforma SAP E-Commerce, tanto o B2B quanto o B2C. Ok. Né? O B2B a gente tem aí voltado especificamente a nosso CNPJ, não só a parte de atacado, que é separado, mas sim voltado realmente ao e-commerce, e o B2B, o B2C, que basicamente, óbvio, temos um catálogo extenso com bastante mix, porém o forte é passeio. Então a gente tem bastante mix de passeio, onde a gente foca bastante nesse segmento, não deixando também de olhar pneu de moto, bicicleta. Enfim, como eu falei, a variedade é gigante na Pneu Store. A Pneu Store, óbvio, hoje ela tem um maior acesso porque ela vem desde 2014. O B2B a gente impulsionou ele o ano passado. Então ele vem numa crescente. Né? A gente vem experimentando e testando novas coisas no B2B. Tanto é que tanto o B2B quanto o B2C são cases SAP, de implementação, de usabilidade, de referência, não só no Brasil, mas também no exterior. Cara, isso é incrível. Então mostra que, independente do perfil de usuário, é uma necessidade de mercado. Completamente. Porque se você precisa de pneu, se você entrar no Pneu Store, você vai encontrar. E se você tiver em algumas capitais, em pelo menos 10 capitais do Brasil, a gente vai montar na tua casa, vai montar no teu escritório e vai montar onde você escolher. Então é um conforto que tem. Aqui em São Paulo tem um diferencial onde a gente tem vans específicas para mulher. Né? Então a gente sabe que é um público que precisamos atingir ainda. Muitas vezes uma mulher mora só e tem um receio de comprar e ter um mecânico homem. Eu tive a oportunidade de ir fazer uma visita e uma montagem com a van feminina e é fantástica. A recepção, o profissionalismo, quanto as pessoas ficam admiradas com o nosso serviço. Olha, então não é nem de perto e nem de longe só entrega no pneu. Não, jamais. A gente não vai se preocupar somente na entrega. Como eu te falei, é do início ao fim, não é a jornada apenas do e-commerce. Essa é a mais simples. Quando a gente vai de ponta a ponta, não, é uma jornada complexa. O nosso produto é complexo, né? Sim. Então, é uma venda complexa até chegar no cliente. Porque quem está de fora pode achar só um pneu, um negócio preto, que bota ali no carro, na bicicleta, na moto, enfim, algo. Mas são particularidades. Cada modelo tem especificações diferentes para modelos diferentes de automóveis. Então, entender bem, traçar esse perfil do produto e combinar com o consumidor dá toda a diferença, porque você realmente tem a certeza que está prestando o melhor serviço para aquele consumidor. Também isso é importante? Extremamente importante. E já começar pelo início, porque absolutamente, se eu perguntar a todos os meus amigos, eu tenho certeza que 10% não sabem identificar a medida do pneu. Eu acho que eu também nem sei. E aí já começa na nossa home, você pode fazer a busca pela placa do teu carro, onde a gente dá as opções, onde você pode escolher o pneu por custo-benefício, ou um pneu premium, enfim, você tem aí várias opções que podem te ajudar a escolher o melhor pneu, ou realmente o pneu do teu carro, seja pela marca, enfim, tem aí uma grande variedade. Maravilha. Agora, Guilherme, contando um pouquinho dos bastidores, a gente vê muito no mercado que mão de obra especializada, de montar um time que conheça de tecnologia, que conheça de negócio, é um desafio praticamente que global, né? Como é que vocês conseguiram montar um time, estão desenvolvendo esse time para realmente conseguir implantar as tecnologias, entender no negócio, entender no cliente? Conta um pouquinho dessa mágica aqui pra gente. Engraçado que TI sempre teve essa
dificuldade. De uns anos para cá, isso cresceu ou dificultou de forma gigante. Eu sempre brinco que quando eu vou buscar profissionais, eu vou degladiar por profissionais, porque ou eu vou tirar ele de uma empresa, ou eu vou brigar ali incessantemente pelo profissional, seja por salário, enfim. Mas a gente olhou de uma forma diferente para essa busca de profissionais. A nossa TI hoje ela é composta basicamente de profissionais júniores e pleno. E uma coisa super importante que a gente entendeu e que desde o início fez diferença foi um time multidisciplinar. Para você ter ideia, a nossa gerente de produto e tecnologia, ela veio do financeiro. Nossa. Ela tinha 10 anos de Cantu, trabalhava no financeiro, trabalhou na implementação conosco do S4HANA. Eu falei, cara, tu tem um perfil, por que você não vem trabalhar conosco na TI? E hoje ela é nossa gerente de produto e tecnologia. E assim está se formando o time. Essa semana entrou mais 2 pessoas do RH no nosso time, tem pessoas de logística, back-office. Então, assim, é um time multidisciplinar. Aí você fala, mas o que essas pessoas conheciam de tecnologia? Falei, nada, mas elas tinham um perfil e tinham o valor da empresa. O restante a gente dá, que é o treinamento. Sim. Então, assim, formar pessoas é extremamente importante. A gente olha o valor e se ela está aderente à nossa cultura. O restante pode deixar com a gente que a gente vai fazer ela se transformar no melhor profissional de TI. E aí a gente está conquistando isso gradativamente. Quando eu comecei aqui na Cantu, o time tinha 5 pessoas. Que há 3 anos atrás, 3 e 8 meses, hoje estamos com 83 pessoas e mais de 10 vagas abertas. Caramba. Então, assim, é um time bem robusto e, como eu te falei, multidisciplinar, e te falo com um propósito. Sempre quando eu falo em palestras, o pessoal não acredita. E até na Cantu, o pessoal fala, porque tal pessoa vai trabalhar na Disney ou no Paraíso. Uhum. Que é na TI. Eu falei, não pensa que lá a gente não sofre, que a gente sofre, mas a gente olha o problema de uma outra forma. Eu faço com que a equipe olhe o problema de outro ângulo, né? Não como andou, mas que a gente vai ter uma solução para aquilo. Cara, isso então diferente. É uma mudança de mindset que a gente tenta provocar na TI para que não tenha esse peso. Porque a TI, muitas vezes, se você deixar, ela vai ser a famosa curva de Hill. Sim. E aí, se você acumular isso e esse pensamento, você vai acumular constantemente os problemas e não solução. Só que chegou na TI, a gente tem que pensar na solução. Mas essa forma como você está dizendo, para mim fica super claro. Isso deveria ser um modelo padrão para a maioria das empresas. Porque você já está trazendo para dentro da TI o melhor da empresa. Já conhece a empresa, os propósitos, os valores, mas realmente conhece o porquê de cada produto e solução. Óbvio que tem uma curva de aprendizado da tecnologia, seja da programação, da infraestrutura, enfim, mas seria um modelo novo a ser empregado pelas novas empresas? Se não for um modelo novo, eu indico, porque está dando certo. Conhecendo algumas empresas, elas optam por separar completamente a empresa tradicional, né, ou a área de negócio da equipe de TI ou o chamado lab. Né? Nós somos o lab, mas nós não somos o lab separado do negócio. Ao contrário, nós somos o lab dentro do negócio. Tanto é que nossa equipe, para cada departamento da empresa, que eu detesto esse termo departamento, porque fica meio ultrapassado. Um monte de silo, a gente tem um PO. Então, já tentamos que o PO esteja dentro da equipe de negócio, não funcionou. Recuamos, trouxemos o PO para a equipe de TI. Tentamos uma nova abordagem com o PO dentro da equipe de negócio, não funcionou. Então, falamos, vamos manter a nossa estrutura, sim, porém, ligando o PO à equipe de negócio dentro da TI. E aí funcionou. Onde a gente trouxe aí o melhor resultado, olhando bastante para dentro do negócio e agregando bastante o negócio. Então, você encontrar... Não existe uma fórmula perfeita, às vezes, né? Existe você olhar para a cultura e saber o que eu posso adicionar ou não, ou criar uma nova cultura adjacente. Experimentar faz parte. Totalmente.
Porque senão você vai ficar frustrado todos os dias se você não experimentar já tá te dizendo, tu vai errar. Porque se tu não errar, não é um experimento. Já começa por aí. Você tem que sair ter um output ali, né? Exatamente. Então, se tu tá experimentando e já acertou de cara, desconfie. Desconfie, porque a experimentação tu vai errar algumas vezes. Perfeito. Agora, Guilherme, como é que você enxerga, então, toda essa transformação da Cantu em relação ao mercado? É um orgulho, se sente orgulhoso de ter essa transformação acontecendo, de realmente ver o cliente sendo bem atendido e bem transformado, não só pelo atendimento do cliente, mas toda a empresa. É uma revolução que você fez, né? De sair de 5 para 80, é muita gente, é muita mudança. Cara, fala um pouquinho desse seu sentimento que você tem ao longo desse período aqui. Cara, é um orgulho porque, como eu te falei, levar uma empresa que vende pneus, não eu, mas toda a equipe, todo mundo que está envolvido, a uma empresa de tecnologia e logística é fantástico. Você tirar isso às vezes poderia estar no anonimato, mas não. Se você for dentro de grandes empresas, como Salesforce, SAP, que são as nossas plataformas como Core, absolutamente todo mundo conhece a Cantu, e trata a Cantu como um case, porque nós somos um case para eles. Nós somos cases publicados. Isso dá um orgulho, não só como empresa, mas como equipe, né? Que estamos mostrando aí o potencial e entregando o melhor para o cliente, porque não adianta nada ter tecnologia se você não entrega o melhor para o cliente, aí não serve de nada. Tecnologia por tecnologia, não. Esquece, que não adianta. Maravilha. Agora, se a gente pudesse fazer esse exercício, né, de olhar para frente, olhar para os próximos 3 anos, o que daria para imaginar desse crescimento, dessa expansão? Porque o que vocês já fizeram, já estão realizando hoje, usando um termo bem nordestino, está muito massa. Tá massa. Tá massa mesmo. E o que dá para fazer mais massa ainda? Eu vou te falar que começamos esse ano com a proposta de montar um comitê de inovação. Em março desse ano, onde iríamos começar a olhar projetos que a gente já tem implantado, que são pilotos, e como a gente consegue impulsioná-los, e novos projetos, né? Sair um pouco do horizonte 2, às vezes ir para o 3, ou voltar para o 2 e revisitar o 1, onde a gente possa olhar bastante para o nosso core. Então a gente montamos uma equipe robusta do comitê, onde alguns diretores fazem parte, o nosso conselheiro faz parte, coordenam junto com ele esse comitê, onde saem ideias. E saiu uma ideia que eu acho que é o que vai pautar a nossa cultura, né? A cultura da inovação a partir de hoje, ou a partir do momento que a gente decidiu divulgar, que é o nosso Canvas, né? A gente chamou de Creative Cantu Canvas, onde a gente faz com que todo mundo olhe inovação pelo mesmo ângulo, de uma mesma forma. Porque se você fala inovação dentro de uma empresa e cada um pensa de uma mesma forma, você não tem uma cultura de inovação, não adianta. Não tem uma cultura de inovação. Então todo mundo tem que estar pautado com os mesmos pilares, que são os pilares de crescimento. Então a gente definiu esse Canvas, a gente apresentou esse Canvas para a empresa. Nós temos mensalmente o Cantu Talks, atentamos para a empresa inteira pelo Cantu Talks. Temos também o DNA de líderes, que vem líderes, coordenadores e gerentes que são formados. Então, obrigatoriamente, eles precisam utilizar o Canvas e apresentar no final do DNA um projeto em cima do Cantu Canvas. Então, assim, é algo que a gente está trazendo muito forte e que aí vai pautar os nossos passos para os próximos anos. Que legal, isso é totalmente diferente e disruptivo. Disruptivo, na minha visão é totalmente disruptivo, sai um pouco mais da nossa zona de conforto às vezes, né? Apesar de somos inovadores, somos desafiados pelo futuro, mas queremos mais. Sempre mais, né? Sempre mais. Mas toda essa, vamos dizer assim, essa bagunça interna, né, e essa organização, melhor colocando, é para atender o usuário, para atender o cliente, para ele realmente ter a melhor experiência. Tudo isso é validado com o resultado lá na ponta, né? Sim, absolutamente. Se o cliente não estiver no centro, onde é a nossa máxima, né, o cliente no centro, não adianta. E aí, se você não pautar as suas métricas e estratégia do ano em cima disso, também não vai adiantar. Então,
A gente olha sempre isso. Os nossos projetos são monitorados pelo nosso modelo de gestão de metas, né? Então, tá também alinhado com a nossa cultura de inovação. Nós discutimos isso dentro do comitê. Legal. Não é você definir uma métrica dentro do modelo de gestão por si só, mas também levar para os outros comitês para saber se isso faz sentido. E a gente tem feito muito bem esse trabalho. Maravilha. Mestre, última pergunta aqui, antes de encerrar, voltando àquela frase lá no início que eu comecei o bate-papo, se a empresa que tiver que revolucionar o mercado e transformar digitalmente o mercado, que eu vi num grande executivo fora, se são vocês, a Cantu é essa empresa que está realmente revolucionando e transformando digitalmente esse mercado? Eu não tenho nenhuma dúvida que é. E que será. Porque a gente precisa falar no presente e no futuro. Sim. Porque a gente vai estar lá na frente. Guilherme, e em relação também a um prêmio que vocês receberam, conta aqui pra gente um pouquinho desse prêmio. Que prêmio foi esse? É engraçado, a gente foi surpreendido por um convite da SAP esse ano para apresentar um projeto no lab da SAP, onde participaríamos com 7 empresas da América Latina. Eu falei, poxa, mas será que ao momento Então, assim, minha cabeça me colocou muito inferior, não inferior em relação à tecnologia, mas de tamanho, porque estavam grandes empresas como Embraer, Itaú. Mas, enfim, fomos convidados e, como somos desafiados sempre, fomos para apresentar o nosso projeto. E aí, a base era ESG, né, como sustentabilidade, e tínhamos aí muito forte já a questão da logística reversa, né, onde a gente se preocupa muito com o descarte dos pneus. E levamos esse projeto, né, um aplicativo onde iria conectar o Auto Center com a recicladora. Caramba, e aí a gente rastrear de ponta a ponta onde os nossos pneus estavam indo parar e como eles estavam sendo reciclados. E se estavam sendo reciclados da forma sustentável, emitindo alguns certificados e tudo mais. E, para nossa alegria, nós ganhamos 2 prêmios. O primeiro prêmio foi de melhor arquitetura e o segundo prêmio foi o melhor aplicativo e o maior prêmio do InnoX, que eles fazem anualmente. Então, assim, foi incrível porque foi uma percepção não só minha, mas da equipe, onde se você der autonomia para a equipe, não foi eu, Guilherme, que estive lá apresentando, mas foi a equipe que foi na SAP, junto com a SAP, com toda a autonomia para pensar nesse produto. Então, assim, é o que nos traz inovação. Se você também não der autonomia para a empresa, para a equipe, você não vai ter esse resultado. E trouxemos o prêmio para casa, somos referência com esse prêmio na América Latina, já fomos convidados para apresentar ele na América Latina e o ano que vem apresentar também nos Estados Unidos. Então, assim como somos case da referência da SAP mundial, legal, isso nos trouxe não só uma visibilidade, mas nos dá uma confiança de que estamos no caminho certo, utilizando a tecnologia de forma correta, e como meio para melhorar não só o nosso negócio, mas olhando também para o nosso produto, que é um produto complexo. Sim. E isso é o que é legal, que de repente você já se torna uma referência, e aquela famosa referência positiva, né? Poxa, se o time da Cantu conseguiu fazer no mercado e na complexidade deles, de repente, o que eu estou acompanhando aqui o episódio, posso me inspirar também e, tentar chegar perto aí da turma. Faz sentido isso também? Faz sentido. E quem quiser, nos procurem para poder também. A gente tem que ficar. Engraçado que grandes empresas e que não tem nada a ver conosco têm nos procurado. Havendo um segmento, né? Em outro segmento totalmente diferente, buscando o que a gente está fazendo, o que a gente fez para inovar. E compartilhar essas experiências é muito interessante. Principalmente quando é um segmento totalmente diferente que você sabe que pode adaptar o que tu fez para outras empresas. Ajudar outras empresas a pensar da mesma forma que você. Isso é absolutamente incrível. No final do dia, todo mundo sai ganhando, né? Porque o ecossistema se beneficia disso, o usuário também dessas empresas, que querendo ou não, acabam sendo usuários da Cantu também, acabam tendo uma boa experiência e, de novo, é o melhor sendo refletido no que tem para os outros mercados, é isso? É isso aí. Pergunta de encerramento. Eu sempre convido aqui meus convidados, né?
vai ficar um pouquinho redundante, mas sempre a refletir sobre um tema que criou todo o pano de fundo do Papo Cloud, que é uma pergunta simples, né? E que a resposta deve vir do coração. Pode ser para o lado técnico ou para o lado não técnico. Fique à vontade. A pergunta é o seguinte: para você, o que é a tal da computação em nuvem? Eu tenho duas ideias de computação em nuvem, porque, óbvio, a gente passou por um período e passa por um move to cloud. Sim. Mas não adianta você estar somente fazendo um move to cloud se você não entende a infraestrutura cloud geral. Perfeito. Então você tem que saber como que você vai processar, porque o que você tem hoje em casa vai ser totalmente diferente e você pode escalar totalmente diferente na nuvem. Na nossa cultura DevOps, dentro da equipe de desenvolvimento e a operação, a gente pensa qual a melhor forma de tratar isso na nuvem. Porque hoje a gente cria um servidor ou uma VM num piscar de olhos. A gente cria um ambiente de homologação e um de desenvolvimento em questão de minutos, que antigamente era, assim, levavam às vezes dias. E isso trouxe um ganho absurdo para a gente, trouxe segurança e principalmente trouxe a economia. Né? Em você, por exemplo, o nosso Data Lake, ele não precisa constantemente estar ligado. Ele não precisa estar processando constantemente. Então a gente estudou quais são os melhores períodos para que eles estejam extraindo dados ou não, para gerar uma economia também. Então, na minha cabeça, a computação em nuvem é um conjunto, na verdade. É onde você trabalha cloud e você trabalha toda a parte de tecnologia, né, processamento. Pessoal, e aí, o que você achou desse bate-papo? Eu adorei conversar com o Guilherme, pernambucano aqui, conhecendo em São Paulo. Muito legal fazer esse bate-papo, viu, Guilherme? Foi muito massa. E exemplos claros e objetivos. Dá para fazer, né? Dá para fazer, tendo o olhar no cliente, juntando pessoas, processos. Cara, isso aqui foi uma aula. Foi uma experimentando, sabendo que você vai errar, aprender com os erros e aprender, e óbvio, errar rápido para a gente corrigir o curso rapidamente também. Não tem medo de errar. Não tem medo de errar. Boa. Legal. E você que acompanha já sabe, né? A gente continua discutindo lá no nosso grupo do Papo Cloud Makers. Link na descrição para facilitar a sua experiência. Obrigado pela sua participação e audiência. E aí? Tá na nuvem?